maravilhoso. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Canta comigo, vai. Tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. A palavra do Senhor ensina, queridos, que os olhos do Senhor passam por toda a terra, para que Ele se mostre forte com aquele cujo coração é totalmente dele. Os olhos de Jesus já nos viram nessa manhã. A palavra do Senhor ensina que quando a congregação adora ao Pai, Jesus adora ao Pai junto com o seu povo. Nós estamos aqui na presença de Jesus, para a glória de Deus. Os olhos do Senhor viram o nosso coração. E essa manhã não é uma manhã qualquer. Ela é uma manhã de reconciliação, uma manhã de adoração, uma manhã de perdão, manhã de renovação do coração. Então vamos cantar mais uma vez essa canção, nessa perspectiva do perdão e dos olhos de Deus sobre nós. Amém, queridos? Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo Ele sabe, tudo sabes de mim. Quando sondas o meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sonda, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Eu sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Eu vou ler, queridos, em 1 Coríntios, capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Estamos aqui diante da mesa do Senhor. Daqui a pouco estaremos comendo do pão e tomando do cálice, símbolos do sangue e do corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo orienta a igreja de Corinto quanto
a importância deste sacramento, que também é o símbolo da nova aliança de Deus com cada um de nós. E no verso 23, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, fazei isto em memória de mim. Porque, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Verso 26, vamos repetir. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos todos juntos agora? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Queridos, a igreja de Corinto era uma igreja muito importante naquela época. Uma igreja grande, uma igreja bem situada numa cidade importante dentro ali do Império Romano. Uma igreja que tinha uma membresia grande e forte, uma igreja que é conhecida como a igreja dos dons espirituais, porque é aqui que Paulo trata de forma mais clara e expressiva a questão dos dons espirituais, ainda que ele fale também sobre isso em Romanos e na carta aos Efésios, mas é nesta carta que ele trata disto de forma mais pontual, porque a igreja de Corinto era uma igreja que se destacava pelo fato de ter dons de línguas, dons de curas, dons de profecia, dons entre outros. Era uma igreja considerada uma igreja carismática. Mas apesar de tudo isso, queridos, a igreja de Corinto tinha problemas graves demais. Era uma igreja dividida. Paulo começa a sua carta dizendo que aquela igreja tinha pelo menos 4 grupos. Aqueles que diziam ser de Apolo, aqueles que diziam ser de Cefas, aqueles que diziam ser de Paulo e aqueles que diziam ser de Cristo. Uma igreja dividida. No capítulo 3 ele diz sobre a carnalidade, ele diz: quando vocês dizem eu sou disto, eu sou daquilo, não é evidente que sois carnais? Símbolo de carnalidade, uma igreja dividida. Um outro pecado grave na igreja de Corinto era a imoralidade. No capítulo 5 ele diz: eu ouço dizer que há entre vós imoralidade tal, que nem entre os gentios isto acontece. Fato de um homem se deitar com a sua própria nora. Algo imoral, pecaminoso. Ele diz: nem entre os ímpios isto acontece, quanto mais dentro do corpo de Cristo. Um outro pecado grave na igreja de Corinto se dava na ceia, porque havia uma segregação. Havia um grupo dos ricos, dos poderosos, dos abastados, e um grupo dos pobres, dos miseráveis. E Paulo diz, ele começa esse texto dizendo: nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Olha que coisa terrível. Se ajuntavam diante da mesa do Senhor, para comer da mesa do Senhor, e esse ajuntamento não era para melhorar, era algo que piorava a situação da igreja. Ele diz: porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, em parte eu creio. E ele vai falar a razão disso. Ele diz: pois quando vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porquanto ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Então a mesa do Senhor se transformou num momento que deveria ser de adoração, de culto, de louvor, se transformou num momento de orgia, de bebedeira, de embriaguez e de segregação, onde os pobres eram excluídos, e os ricos comiam antecipadamente,
porque naquela época a ceia era um momento onde não se comia apenas o pão e tomava o cálice, comiam-se outros alimentos também, e aí os mais abastados comiam tudo e os pobres ficavam sem nada. E então Paulo escreve esse capítulo para mostrar o verdadeiro valor da mesa do Senhor, aquilo que ela nos ensina e como isso deveria acontecer e quais os fundamentos que deveriam nortear quando a igreja se reunisse para comer do pão e tomar do cálice e celebrar a Santa Ceia e participar da mesa do Senhor. E nesse versículo 26, Paulo nos ensina aqui 3 princípios fundamentais quanto à mesa do Senhor, 3 verdades importantes que nós precisamos aprender quanto à mesa do Senhor. Ele diz: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que eu venha. Primeira verdade que nós temos que aprender sobre a ceia do Senhor, queridos, é que a ceia ou a mesa do Senhor, ela alimenta a nossa comunhão. A mesa do Senhor alimenta a nossa comunhão. Paulo diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice. Os verbos que Paulo usa aqui estão no plural. Todas as vezes que vocês comerem, todas as vezes que vocês beberem. Paulo está falando que tanto comer o pão quanto beber o cálice é um privilégio dado por Deus a todos os crentes em Cristo Jesus, e não apenas para alguns. Então a mesa do Senhor tem que ser um momento de comunhão, tem que alimentar a nossa comunhão, fortalecer a nossa comunhão. A mesa do Senhor é para nos unir e não para nos dividir. Ele diz: olha, quando eu falo sobre este assunto, eu não vos louvo, porque vocês estão divididos, vocês estão separados, vocês estão segregando alguns. E a mesa do Senhor não é para dividir, a mesa do Senhor é para ajuntar. Então essa é a primeira lição que nós temos que aprender. Quando nós celebramos o pão, celebramos a ceia, celebramos o corpo de Cristo, nós temos que entender que isso tem que fortalecer a nossa comunhão. Tem que haver entre nós relacionamentos saudáveis, restaurados. Não pode existir entre nós nenhum tipo de segregação, nenhum tipo de amargura, ressentimento, mágoa, ódio. Não pode haver entre nós algo que nos divida, que nos separe, mas tudo tem que nos levar a nos unir em um só corpo, porque é um só corpo que nós somos. Nós somos um só corpo, resgatado pelo sacrifício, pelo sangue de Cristo derramado na cruz. A segunda lição que esse texto nos ensina é que a mesa do Senhor não apenas alimenta a nossa comunhão, mas em segundo lugar ela frutifica em proclamação. Paulo diz: todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Então participar da mesa do Senhor tem que frutificar em testemunho, frutificar em proclamação. Nós temos aqui o querigma da igreja. Comer do pão e beber do cálice é um ato de testemunho da nossa fé. Quando eu como do pão e bebo do cálice, eu estou dizendo para o mundo, estou dizendo para os não crentes que estão no ajuntamento solene, que eu sou um cristão, que eu faço parte do corpo de Cristo. Então comer do corpo, beber do sangue, é dar esse testemunho, tem que frutificar em proclamação. A igreja de Corinto não estava proclamando Cristo. O testemunho da igreja de Corinto não era a proclamação de Cristo, era a proclamação de uma igreja dividida, de uma igreja cheia de segregação, de uma igreja imoral, cheia de pecado. Paulo diz: irmãos, como que uma igreja que se diz cristã pode estar dividida em Pedro, Cefas, Paulo e Cristo? Diz: se Cristo está dividido, como que isso pode preservar? Nós temos que entender que nós somos um, e o testemunho de que somos um se dá na hora da ceia do Senhor, quando comemos do pão e bebemos do cálice. Então quando eu como do pão e bebo do cálice, eu estou testemunhando.
E aquilo que eu testemunho aqui é aquilo que eu devo viver lá fora, na minha vida diária, no meu trabalho, na minha família, naquilo que eu sou, naquilo que eu faço. Proclamação, testemunho. E em terceiro lugar, Paulo vai dizer que a mesa do Senhor que alimenta a nossa comunhão, que frutifica em proclamação, ela deve fortalecer a nossa esperança. Paulo diz: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós temos uma fé, nós temos uma esperança, nós temos uma convicção, nós vivemos por um objetivo, por um alvo definido. A vida da igreja, a vida do cristão, não se limita a esta vida terrena, não se limita às coisas aqui da terra. Nós estamos aqui na terra, vivemos aqui na terra, mas os nossos olhos estão fitos na eternidade. Então Paulo diz: todas as vezes que você come do pão e bebe do cálice, você tem que alimentar a comunhão, você tem que frutificar isso em proclamação, e tem que entender que nós estamos fortalecendo a nossa esperança. Existe algo melhor, existe algo maior, existe algo definitivo. Isso aqui é apenas transitório e passageiro. Nós estamos sendo preparados para algo melhor. E se nós temos uma esperança, a esperança é que Ele venha, que Jesus Cristo volte, então nós temos que estar preparados para isso. Então nós temos que fortalecer a nossa vida de santidade, nós temos que fortalecer a nossa vida de piedade, nós temos que buscar sempre morrer para as coisas da carne e do mundo, e sermos renovados na nossa vida espiritual, para que quando Cristo vier, Ele não nos encontre impuros, sujos, não nos encontre despreparados, e assim como aquelas 5 virgens que não levaram azeite, quando saíram para comprar azeite e voltaram, a porta já estava fechada e o noivo já estava celebrando com as virgens prudentes. Queridos, nós temos que estar preparados. Agora, como que uma igreja que está dividida, como que uma igreja que está cheia de imoralidade, como que uma igreja que gera segregação na própria mesa do Senhor, pode estar preparada? Onde está a esperança desta igreja? Onde está o foco, o alvo, o objetivo desta igreja? Por isso Paulo diz: nisto que vos escrevo, não vos louvo. Não vos louvo. Uma igreja que tinha dons, que tinha talentos, que tinha ministério, uma igreja bem localizada geograficamente, uma igreja que tinha tudo para, usando a palavra da modernidade, bombar. Era uma igreja que estava fracassando. Por quê? Porque faltava nela o ingrediente principal, que é o verdadeiro amor. Amor para com Deus, amor para com o próximo e amor para com o mundo. Amor para com Deus, vivendo uma vida de santidade, uma vida de piedade, uma vida de quebrantamento. Amor para com o próximo, vivendo uma vida de comunhão verdadeira no corpo de Cristo, porque foi para isso que somos salvos. E amor para com o mundo, vivendo uma vida de proclamação, de bom testemunho, para que aqueles que não são de Cristo sejam alcançados, sejam salvos, sejam transformados e sejam trazidos para o corpo de Cristo, do qual eu e você fazemos parte. E agora, queridos, ao comermos deste pão e bebermos deste cálice, que eu e você, tomando como exemplo a igreja de Corinto, que a gente possa também, neste momento, frutificar a nossa comunhão, que a gente possa alimentar a nossa comunhão uns com os outros, fazer com que fortaleça e frutifique dentro de nós o nosso testemunho, a nossa proclamação. Como disse o pastor Juliano na reunião sexta-feira, nós somos sacerdotes. E o sacerdote aqui não é apenas o pastor Carlos, o pastor Amauri e o pastor Juliano. Não são apenas os presbíteros, sacerdotes que somos todos nós. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós fomos chamados para um reino de sacerdotes. Todos nós fomos chamados para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este privilégio não é só meu, nem dos oficiais desta igreja. Esse privilégio é do corpo de Cristo. O corpo de Cristo
foi salvo para ser um reino de sacerdotes, um reino de testemunhas daquilo que Cristo fez por nós. E que, por fim, isso fortaleça a nossa esperança, que isso nos coloque os olhos na eternidade, que a gente entenda que tudo aqui é transitório e passageiro. Essa semana eu li uma frase de Facebook que dizia, a cruz você carregará por alguns anos, mas a coroa por toda a eternidade. Daqui um dia a cruz será tirada, e ela será trocada por uma coroa. E então Deus há de dizer, vinde, servo fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Que dia glorioso há de ser, meus irmãos. Mas enquanto este dia não chega, vivamos em comunhão. Enquanto este dia não chega, vivamos para proclamar, para testemunhar daquilo que Deus em Cristo fez em nós. Enquanto este dia não chega, fortaleça a sua esperança. Olhe para a eternidade, creia, Cristo vai voltar. Cristo vai voltar. Quando eu não sei. E se Ele não voltar enquanto estivermos, nós vamos estar com Ele, aguardando que Ele retorne para buscar a sua igreja. Que Deus nos alimente, que Deus nos abençoe. Amém. Hino 266, vamos cantar o hino 266, como expressão de louvor e adoração a Deus. Enquanto isso, os presbíteros da igreja, por favor, já podem vir à frente, para neste momento celebrarmos a Santa Ceia do Senhor. O pastor Juliano vai estar conduzindo aqui o hino. Se erigir, dela o dia fugir, como emblema de vergonha e dor. Pode ficar em pé, queridos. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz,
um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Graças a Deus. A cruz nós poderemos carregar por alguns anos, mas a coroa por toda a eternidade. Pedi para o pastor Juliano orar, abençoando, pedindo a bênção de Deus sobre os elementos da ceia, e logo após os irmãos podem se assentar para a gente fazer a distribuição. Oremos. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela graça que emana da cruz. Através da cruz o Senhor nos uniu, nos fez um povo. Através da cruz o Senhor nos reconciliou com o Pai. E nós que antes éramos inimigos de Deus, fomos feitos amigos do Senhor. Através de Cristo que foi esmagado naquela rude cruz. A cruz é também um lugar de vitória. É o lugar da vitória eterna de Jesus sobre a morte. E por causa da cruz, da morte, da ressurreição e da vitória de Jesus, nós hoje, Senhor, celebramos o Teu reino, a Tua vida em nós. E nós separamos, Senhor, como o Senhor nos ensinou, o pão e o vinho, para o uso da ceia do Senhor, ó Pai. Jesus. Que seja alimento espiritual para o nosso coração, que seja remédio e cura para a nossa alma, Amém, que Jesus. seja para a nossa edificação como corpo e como filhos do Senhor. Amém, é que Jesus. nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Assentai-vos, irmãos. Esta mesa não é da Igreja Presbiteriana da Penha, não é da Igreja Presbiteriana do Brasil. Esta mesa não é dos ricos e abastados desta igreja. Esta mesa é do Senhor Jesus Cristo. E ela é oferecida a todos aqueles pecadores, como eu e você, que foram restaurados, regenerados, lavados no sangue do Cordeiro, selados com o Espírito Santo da promessa. Então eu convido todos aqueles que são membros desta igreja e outros irmãos que nos visitam de outras igrejas, que sendo membro da sua igreja e está em plena comunhão com Deus, a igreja onde a palavra de Deus de fato é lida e obedecida, onde Deus de fato é honrado, onde Cristo é o verdadeiro Salvador. Se você é membro de uma igreja cristã, que tem a Bíblia como a sua única regra de fé e prática, que ama e serve o Senhor, você é nosso irmão. Se você já foi lavado no sangue do Cordeiro e selado com o Espírito Santo da promessa, você é nosso irmão e você está convidado a comer do pão e a beber do cálice. Conforme orientação, os presbíteros vão distribuir o pão e o vinho ao mesmo tempo, todos vamos aguardar, e depois quando os presbíteros retornarem, então todos comeremos o pão e tomaremos o vinho juntos, certo? Seguindo a orientação, que é a minha primeira vez celebrando a ceia aqui nesta igreja, nesse novo momento. Então, queridos, comamos do pão, bebamos do cálice, que é símbolo do corpo e do sangue de nosso Senhor e Salvador, Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti.
renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Ao único que é digno. Todos receberam do pão e do vinho, queridos? Se alguém não recebeu, se manifeste, por favor, para ser servido. Eterno e imortal, invisível, mas os presbíteros podem retornar. A Ele ministramos o louvor. Lá em cima, ok. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti.
porque tudo que há dentro de mim Queridos, Jesus disse: isto é o meu corpo que é de ser dado por vós, fazer isto em memória de mim. Depois de cear, ele também disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, bebei dele todos e fazei isto em memória de mim. Assim sendo, seguindo as orientações de Cristo, comamos do pão, bebamos do cálice, símbolos do corpo e do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, vamos orar encerrando este momento. Deus amado, nós te agradecemos por esta hora, te agradecemos, ó Deus, a oportunidade de servi-lo, de adorá-lo e de cultuá-lo nesta manhã. Obrigado pela mesa do Senhor que nos foi oferecida, corpo e o sangue de Cristo simbolizados no pão e no vinho. Obrigado, Senhor, e que estes elementos e que a participação desta mesa, de fato, traga a luz de que somos irmãos e precisamos viver em comunhão, que somos o teu sacerdócio e devemos proclamar o teu nome, que somos uma igreja que crê, por isso devemos esperar a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoes e fortaleças esta igreja, cada irmão, cada irmã, por Cristo Jesus. Amém, Senhor. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado, Pai, por esses queridos que fazem aniversário. Que presente do Senhor, ó Pai, que é a vida. A vida é um presente do Senhor, ó Pai. E nós celebramos o Senhor, porque o Senhor escolheu esses queridos, ó Pai, para viverem e viverem novamente no Senhor, ó Pai. Eu te louvo, Senhor, e peço que o Senhor abençoe com graça, com a vida de Cristo, com sabedoria, para que eles tenham um ano cheio da presença do Senhor, ó Pai. Que a tua graça repouse sobre o coração de cada um dos teus filhos, sobre o coração da minha mãe e de todos que visitam esta comunidade, esta igreja, Senhor, que o teu poder seja sobre a vida deles e sempre que estiverem aqui, sejam encorajados, desafiados pela tua poderosa palavra, Senhor. Que o teu amor seja sobre nós. Abençoa esses queridos, é o que eu oro em nome de Jesus. Amém.